Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? É o dia o quê? 18, né? É dia 16, né? Tô perdendo aí o espaço e o tempo, né, irmão? Graças a Deus. 16 de outubro de 2021 e graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma vez, mais um dia, mais uma meditação, né? Mais um consolo para todos nós, né? Na palavra. E graças a Deus, né? Estamos vigilantes, em perseverança, vigiando, orando, né? Para que a gente possa se aperfeiçoar nesse caminho cada vez mais, né, irmãos? Essas são as nossas armas, né? Vigilância e oração, conforme nós vimos aí em Lucas 12, e, digamos assim, em concordância, né, com Lucas no capítulo 12, que nos fala sobre o servo vigilante, né, aquele que está, né, vigilante com as suas candeias na mão, né, sua lâmpada, a palavra, né. Nós vamos ler aqui um pedacinho da primeira de Pedro, né, relembrar aqui o que Pedro falou sobre isso também, né. A primeira de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13 até o 25, né? Mas nós não vamos ler tudo, não. Só uma parte aqui. Então, Pedro nos diz o quê, ó? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingir os lombos do vosso entendimento, né, irmãos? E sermos sóbrios, quer dizer, sermos também vigilantes, né? Aí no versículo 14 ele diz o quê? Como filhos obedientes, né? Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro, em conformidade lá com Lucas, está nos exortando à santidade, à vigilância, à oração, né? Para que possamos enfrentar, né, as vicissitudes da vida, todos os problemas nossos, né, que nos levam exatamente à tristeza, que nos levam à depressão, né, que nos levam ao sofrimento. Então, está aí. O consolo é exatamente a nossa esperança e a nossa fé, né? Não é isso? Aí no 17 ele diz o quê? E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós estamos peregrinando, né, irmãos? O peregrino, ele não tem pátria, né? Ele é um forasteiro, certo? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Então, até aqui que nós vamos ler, né, irmãos? Vã maneira de viver, é o mundo, né? O mundo tem uma vã maneira de viver, né? E nós, quando estávamos lá no mundo, também vivíamos essa vã maneira de viver, não é isso? Que a gente recebe dos pais da gente, né? A tradição, né? Então a igreja, ela não tem nada a ver com isso, né? Por isso é que nós estamos aqui pisando a condição da Virgem prudente, né?
da Virgem Vigilante, né? Que ela está separada do mundo e ela já esqueceu a sua maneira vã de viver e agora está vivendo a verdadeira vida, né? Que é a palavra do Deus vivo. Então vamos continuar aqui, né, com a nossa história, né? A história aí daqueles defensores, né, da fé durante a perseguição, né, do Império Romano, do Imperador Romano. Nós estamos falando aqui do Aristide, né, que foi um nosso irmão, e ele então está falando aqui a respeito dos deuses das nações, né? Falando aqui dos deuses do Egito, né? Conforme nós vimos, né? Ontem, que ele diz assim, né? Se os deuses se perseguem uns aos outros, se degolam, né? Não é isso? Se roubam, se matam, né? Portanto, ó rei, é claro que toda a teoria dos poetas e filósofos sobre, né, sobre a natureza dos deuses é puro engano. Então é isso que ele está combatendo, né, primeiramente. Está combatendo, então, os deuses caldeus, né, os deuses das nações, os caldeus, os egípcios, os gregos, né, e os romanos também. Aí ele diz assim, os deuses deles são todos iníquos e réus de morte, né? E são ímpios os que introduzem, os que os introduzem e honram, né? Quer dizer, quem faz imagem, né? E quem honra esses deuses que são iníquos, né? Eles também são ímpios, são iníquos, né? Seus deuses não passam de palavras, né? Não são deuses, são um conto e nada mais, né? Então ele está também combatendo os poetas, né? E os filósofos daquela época que defendiam esse tipo de pensamento, esse tipo de maneira vã de viver daquela época, né? Que eram honrar os deuses que não existiam, né? Os mitos, né? Aí ele diz assim, não se deve, ó rei, adorar deuses visíveis, né? Mas que não veem. Então os deuses deles eram deuses visíveis, né? Porque eles viam lá as suas imagens, né? Adoravam as suas imagens, mas aquelas imagens não viam nada, nem ouviam, né? Conforme está lá no Salmo 115. Deve-se adorar como Deus aquele que é invisível, que vê tudo e tudo faz, né? Então isso aí é um tema, né? E depois ele passa para criticar o judaísmo, né? A fé judaica, digamos assim. Aí ele vai dizer que o quê? Que os judeus obtiveram grandes benefícios de Deus por meio de prodígios e sinais, grandes prodígios e sinais, né? Foram enganados pelos deuses das nações também, né? Adoram a Deus, mas sem conhecimento, pois negam a Cristo, o Filho de Deus, né? Então ele combate também o judaísmo por causa disso. E ele vai agora falar da verdadeira religião, né? Então ele descreveu rapidamente o que eram as religiões das nações e agora ele vai defender a fé cristã, né? Chamando-a de a verdadeira religião. Aí ele diz, ó, os cristãos, porém, descendem do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Salvador dos homens, né? Gerado de uma virgem, né? Sem corrupção, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Ó Rei, podes conhecer a glória de sua vinda, se leres a Escritura evangélica. Então, o Aristide, né, defendendo aí a fé naquela época. Jesus teve 12 discípulos que saíram a pregar
a grandeza de Cristo pelas nações, né? Pelas províncias do império, pelas nações. Não adoram outro Deus além desse, que é o Criador e Artífice do universo, em seu Filho Jesus Cristo. Então, vou parar por aqui hoje, né, irmão? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Pai seja com todos nós.